Olá, ouvintes! Vai começar mais um podcast da Prensa de Babel. Danilo Fucchi tem 41 anos, bancário, nascido em Brasília, Distrito Federal, mas tem toda a sua história ligada à cidade de Macaé, na região norte fluminense. Em Macaé já foi vereador e vice-prefeito, filiado ao PT, Rede e PSOL. Flertou com o PSB, mas se decidiu ao convite do prefeito do Rio, Eduardo Paes, pelo PSD, e junto com Aquiles Barreto está trabalhando para ampliar as bases do partido no interior do estado. Danilo conversou com o Papo de Política, o podcast da Polis Fluminense, o canal de notícias políticas do Rio de Janeiro, realizado pelo grupo Prensa de Babel. Primeiro, agradecer, Danilo, a sua participação aqui no podcast da Prensa e falar um pouco, para começar, sobre a sua trajetória política em Macaé, que é a sua cidade de origem. Você nasceu em Brasília, mas está em Macaé, construiu sua história em Macaé. Chama a atenção você ter sido vereador, você foi vice-prefeito, veio candidato a vereador e prefeito depois algumas vezes, mas como vice-prefeito você rompeu com o governo do doutor Aloísio à época, e foi do PT até o PSOL. Parecia que você seguiria cada vez mais à esquerda, mas agora você está no PSD, um partido tido como um centro. Que movimento é esse, Danilo? Olá, pessoal do Prensa de Babel, podcast. E aí, mando um alô pro meu amigo Vitor, obrigado pelo convite. Eu começo nessa primeira pergunta, minha primeira participação, com uma frase, né? Na verdade um verso de uma música. Viver é melhor que sonhar. Então, claro, eu sempre fui, né, como você aponta bem aí nessa primeira pergunta, como um cara ligado ao idealismo, bandeiras ideológicas, que sempre lutou pelos que mais precisam. E claro, né, essa essência eu jamais vou perder. E tenho muito orgulho da minha trajetória de origem de esquerda, de uma formação política mais socialista, mais social. E que, claro, me tornaram, devido a isso, também uma figura emblemática aí de enfrentamento, de oposição ao sistema aí oligárquico e até ultrapassado aí da velha política de Macaé. Então, quando eu saio do Partido dos Trabalhadores, onde eu fui muito feliz, e vou para o PSOL, era num momento que tem inclusive uma certa semelhança com o que acontece agora. Eu tinha sido o deputado federal mais votado da região, e aí, demonstrando mais uma vez o meu orgulho, sou a figura de esquerda com mais votos na história da cidade. Então, naquela ocasião, eu buscando, né, me consolidar como uma liderança regional do Partido dos Trabalhadores, fui informado que o PT caminharia, continuaria numa aliança com o PMDB, que, claro, naquela época aí já contava aí com a filiação do ex-prefeito Aloísio Júnior, que era o meu grande desafeto político. Então, a partir disso não teve espaço, né? Eu estava querendo me consolidar, busquei outros caminhos, né? E o pessoal naturalmente, devido ao meu histórico de luta, se tornou uma saída natural. Até porque, eu vou ser bem franco, naquela ocasião, os outros partidos que eu também respeito muito, têm identidade, nenhum deles me dava segurança jurídica e política para estar ingressando nesses partidos. A gente sempre tinha a ameaça de uma intervenção, ou como alguns dizem, partido ser vendido no final para a máquina. Isso no interior, quem estiver ouvindo vai entender que é muito comum de acontecer. Então, devido a isso, o PSOL é um partido, né, que não se vende, partido de linha ideológica muito clara, não faz aliança, né, em qualquer circunstância. Muito hoje que está ampliando o coração, avaliando uma possibilidade de aliança com o PT, com o presidente Lula. Então, né, naquela ocasião era o que me dava também mais segurança, e eu tinha identidade. E a gente, claro, ao longo do processo vai amadurecendo. Sonhar é muito bom, continuo um sonhador, um otimista inveterado. Contudo, devido à necessidade que eu tenho visto social, as dificuldades que a gente tem, inclusive, da articulação política em nível nacional, estadual e também aí em Macaé, devido principalmente a essa polarização nacional que a gente tem observado, e mais do que tudo a necessidade de fazer as coisas acontecerem e realizar,
eu, claro, né, pode receber um convite aí para estar no governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, direto do Eduardo Paes, né? Fui conhecendo o processo progressista de construção do PSD e, claro, né, como eu disse, tenho muita satisfação por onde eu passei, porém eu não nasci em nenhum partido e, claro, né, nesse momento eu acho que o caminho político a ser tomado, que me dá mais oportunidade, inclusive de atender a expectativa do eleitorado de Macaé. Eu não posso querer ser mais realista que o rei e achar que eu sei o que a população de Macaé quer. Afinal, eu sempre fui um democrata, um construtor de projetos políticos coletivistas. Eu vejo que o PSD me dá melhores condições de atender a expectativa de Macaé, da região, sendo bem franco, estrategicamente me dá uma condição real de disputar uma eleição em melhores condições. E claro, quero ser um representante da população do Rio, de Macaé e da região, e creio que possa atender muito bem, até pelo acúmulo que eu tive dessa minha trajetória, essa linha de história aí que eu tenho de vida e de política. A sua candidatura ela corresponde aí aos interesses do Rio de Janeiro como um todo, mas em Macaé você está disputando votos com Marcel Silvano, do PT, que inclusive também foi vereador. Isso dentro do setor progressista. Isso aí é uma coisa que chama atenção. Como é que está essa relação entre você e a Marcel, que são próximos de alguma forma e trabalham pelos votos dentro de Macaé, em especial no mesmo setor? Então, eu gostaria de deixar aqui, né, minha saudação e o reconhecimento devido ao ex-vereador Marcel Silvano, né, que fez um belíssimo trabalho ao longo dos mandatos que teve na Câmara Municipal de Macaé. Eu que tenho orgulho e a satisfação de tê-lo, de ter ajudado ele na sua projeção política. Ele foi meu assessor no nosso mandato popular participativo de 2009 a 2013 a 2012. Então, né, eu tenho humildade aí, não tem nenhum problema em reconhecer e agradecer a todas aquelas pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida, né? A gente que tem origem de esquerda sabe da importância de reconhecer que tudo é construído coletivamente, né? Não tem nenhuma estrela iluminada, eu não o sou. Se não fosse o apoio coletivo de todos os meus amigos, pessoas que confiaram em mim, claro, eu tenho certeza que eu não chegaria lá. E claro, imagino que Marcel também tem esse perfil, devo reconhecer coletivamente aí quem colaborou com ele, então nesse momento eu não poderia fazer diferente. Mas a vida política natural, como duas lideranças que se projetam e seguem caminhos distintos, então naturalmente, né, eles podem ter outras opções. A gente, claro, tem a mesma origem política, mesmo histórico parecido, de militância. Tivemos juntos aí no mandato, participei da sua primeira eleição de vereador colaborando como pude. Mas hoje, né, podemos aí estar disputando o mesmo cargo. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Somos dois militantes, né, e dois candidatos da base progressista, mas acredito que tem espaço para todo mundo. Então, né, fico feliz aí de Macaé poder ter na disputa a chance de ter dois representantes aí, se tudo der certo, ele eleito e eu também, nesse campo democrático progressista. E claro, fico feliz aí de ver quem saiu da nossa base também crescendo politicamente. Fico muito feliz e orgulhoso. Com toda essa história ligada a Macaé e região, você acredita que a sua campanha se abre para além da região norte e noroeste do estado? Olha, eu estou muito otimista e animado com essa eleição, tá? Eu até brinco aqui com o pessoal do meu grupo, né? Que sempre, né, batalhou comigo, sempre estiveram me acompanhando ao longo desses quase 20 anos de vida pública. Que a gente sempre foi oposição, sempre lutou contra a máquina, né? Até quando eu vim deputado federal, tive 20.372 votos, era o vice-prefeito, mas sem estrutura nenhuma, nem salário eu tinha naquela época. A gente foi contra a máquina porque, né, foi o momento da ruptura política que eu fiz com o ex-prefeito. E agora, né, devido a essas opções estratégicas e, claro, sempre levantando a bandeira de que temos que ter mudanças em nível nacional,
no Executivo Federal, então vamos estar do lado dos projetos aí progressistas no estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu tenho certeza, por essa ampliação do meu leque de articulação política, que a gente vai ter uma campanha muito melhor e com muito mais chance de sair vitoriosa. Caminhar junto com o Eduardo Paes, que está me dando uma oportunidade única, ímpar aí, de conhecer, uma gestão de qualidade, aprender tudo que há de mais moderno em termos de administração pública, poder ter contato com diversos atores em nível estadual e nacional, além dos ótimos secretários que a gente vê na Prefeitura do Rio de Janeiro, faz com que a gente também amplie nossa capacidade de articulação. Agora, por exemplo, eu estou chegando em Bangu para visitar um ex-candidato a vereador da última eleição aqui do Rio de Janeiro. Então, estou aqui muito otimista, porque espontaneamente está tendo muita adesão, né? E aí, claro, a gente vai ter uma ampliação sim para o Noroeste, né? Vamos reafirmar as grandes votações aí que a gente teve na última eleição para federal, que fui suplente pelo PSOL, na anterior que eu fui suplente pelo PT, de que agora a gente vai estar muito forte também na capital do Rio de Janeiro. Então, aqueles que quiserem, apostar nessa pré-candidatura, entender que a gente vai ter uma oportunidade maior de ser o representante popular, que Macaé, Noroeste, o Norte Fluminense e a capital do Rio de Janeiro e todo o estado do Rio, pode cair dentro, vem com a gente, que essa situação hoje está muito mais favorável do que todos que eu já tive oportunidade até hoje. Alguma bandeira específica? Olha, bandeira específica tem tudo a ver exatamente com o meu histórico de luta, né? História da nossa vida a gente acaba trazendo para a política. Eu, ao longo desses anos de vida aí, já fui legislativo, já tive uma oportunidade de estar participando do executivo, mas sabia que havia uma necessidade de eu buscar mais qualificação, de estar me formando melhor, Graduei em Direito, a experiência adquirida tanto nesse atual momento com a gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu estou acompanhando de perto, até com o tempo acumulado das vitórias e derrotas que a gente ganha e sofre na política, fez que eu me tornasse mais maduro, mas mais consciente, mais capaz aí de poder atender o que eu considero a principal bandeira que um legislador, que é aquele que faz leis, tem que cumprir, que é exatamente a defesa dos direitos do cidadão. Isso aí eu acho que é fundamental, né? Não estudei à toa e escolhi essa formação acadêmica, porque acredito que isso que faz com que o papel do legislador seja plenamente exercido, com qualidade. Então, acho que eu posso contribuir muito com esses acúmulos todos aí, tanto de experiência quanto de conhecimento técnico, para ser um bom representante da população que mais precisa. E claro, a gente está com um momento social muito difícil, no nosso país, nossa região sofre bastante com a falta de emprego. Eu que já tive a oportunidade de desenvolver um projeto quando era vice-prefeito de Macaé, chamado Passaporte para o Futuro, que demos qualificação profissional, mais de 10 mil diplomas, para moradores da cidade, em que a maioria foi vinculada à indústria do petróleo. Então, a parte teórica a gente deu nas escolas e associações de moradores do município de Macaé, e a parte prática foi dentro das empresas do petróleo. Então, o trabalho dignifica, dá oportunidade que a pessoa consiga ter o seu trabalho, é o nosso papel fundamental. Então, acredito que a grande transformação social vai acontecer quando o emprego voltar a ser oportunizado aí para toda a população. Então, acredito que como bandeira fundamental que a gente vai trabalhar é essa, e claro, sempre equilibrando aí com esse acúmulo de experiência e conhecimento técnico que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Tendo no PSD a liderança do Eduardo Paes e esse apoio estratégico a Lula, pode-se dizer que são os trunfos do partido nesse momento? Claro que Eduardo Paes, hoje a principal figura política do estado do Rio de Janeiro, cumpre um papel formidável, necessário para que o Brasil e, claro, nosso estado
melhore, né? Se desenvolva, né? Tá no início aí da sua terceira gestão como prefeito, né? Um grande gestor, uma figura carismática, né? E muito acessível. Eu falo com ele 3 vezes na semana, tá sempre me respondendo, né? Sempre que é possível tá me atendendo também na prefeitura diretamente. Então isso, né, mostra que mesmo ele estando nesse cargo tão importante da capital do nosso estado, né, dá oportunidade para todo mundo que tem alguma demanda, algum projeto, alguma ideia, né, possa dividir com ele. Isso me deixa muito motivado. A liderança dele é fundamental para a gente mudar o rumo do estado do Rio de Janeiro. Eu sei que ele vai ser decisivo, inclusive na eleição, né, de governador. As pessoas têm que ouvir o que o Eduardo Paes, o prefeito da nossa capital, tem a falar e, claro, esperar seu movimento para saber para que rumo, para que caminho, né, qual é o melhor caminho para o futuro do estado. Então isso aí eu fico muito feliz de estar próximo desse instante. E claro, todo mundo sabe da relação longa, né, e empatia e amizade dele com o presidente Lula. A gente acredita muito aí no entendimento do campo progressista, né, a qualidade política de articulador e de gestão do Eduardo podem contribuir muito para o futuro do país, na retomada do processo pleno democrático, que a gente, né, perdeu muitos direitos ao longo dos anos nessa atual gestão do governo federal. E, claro, na paz, na qualidade da paz política, né, sempre baseada no bom senso, mas respeitando o direito do cidadão e defendendo, claro, aquela população que mais precisa, porque socialmente perdemos muito. Então acredito que Eduardo Paes e Lula vão, no momento certo, estarem caminhando juntos aí para o melhor desenvolvimento para o Brasil. Se for agora no primeiro turno, e aí respeito a liderança dos dois aí, eles são muito próximos, eles estão dialogando. A gente já sabe que semana passada eles estiveram juntos em São Paulo. E se não, um momento lá na frente, porque com certeza eu sei qual caminho a gente não vai tomar. E naturalmente o grande favorito, até porque já entregou muito para o Brasil, somente em termos de direitos e avanços sociais, o presidente Lula é o melhor nome aí do campo progressista, sem dúvida. E a gente vai estar junto em algum momento. Tenho que te perguntar, Danilo, também sobre a importância de Aquiles Barreto nesse momento agora de crescimento do PSD, o partido que você escolheu participar, estar junto agora nessa eleição. Ele que é um político oriundo de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, hoje atua diretamente na Prefeitura do Rio, junto ao Eduardo Paes, que é, além de prefeito do Rio, presidente do PSD. Inclusive chegou recentemente, seu nome entrou em discussão relacionado à citação que foi feita na entrevista com o Eduardo Paes no Roda Viva da TV Cultura. Qual a importância do Aquiles para esse processo todo aí de expansão do PSD? Então, é inegável aí a importância do Aquiles Barreto, né, meu grande amigo, nessa escolha político-partidária desse movimento que eu faço de transição para o PSD, um centro progressista, visando, claro, né, ampliar minha participação política, mas mais do que tudo participar de um grupo vencedor, vitorioso, né, que tem ganhos reais a trazer à sociedade do estado do Rio de Janeiro. E fico muito feliz de ter sido lembrado pelo Aquiles logo que ele recebe o convite do Eduardo, e aí foi feito junto ao Lula, tal, ele me conta a história, em que ele vai assumir uma secretaria no Rio de Janeiro, deixa a Secretaria de Governo de Cabo Frio para estar ajudando o Eduardo lá. E ele é a primeira pessoa que ele liga, né? Ele mesmo conta essa história em todas as oportunidades que tem. Eu conheço o Eduardo, ele me explica o projeto, os desafios. O Eduardo, né, me convence aí a estar participando do grupo dele, e aí, né, eu tenho a condição de estar voltando para o cenário político com estrutura, com uma oportunidade grande aí de disputar eleitoralmente, mas mais do que tudo, né, participando desse grupo vencedor e poder fazer política, aprender um pouco mais de gestão. A Prefeitura do Rio, né, tem uma capacidade muito grande aí de trazer coisas novas em termos de gestão pública, e eu fico, né, satisfeito, a ponto de eu ser convidado para ser subsecretário. Felizmente, devido a trâmites burocráticos aí, né, ainda não pude assumir, e aí
mas já estou participando do grupo político e fico feliz aí de estar junto, essa galera boa. E aí, claro, Aquiles Barreto foi fundamental para que essa minha escolha, essa decisão fosse tomada. Grande amigo, né? Sempre abriu as portas da sua casa. Até no tempo que eu mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar pela Federação dos Bancários. Então não tem como aí, a confiança é total. Eu devo muito a ele. Tamo junto até o final. O pré-candidato a deputado federal aí que eu vou fazer todo o esforço aí para estar ajudando a eleger. E este foi mais um podcast da Prensa de Babel. Nos acompanhe pelo nosso site e também por nossas redes sociais.